Josué capítulo de número 8, nós vamos ler todo o capítulo, porém hoje nós não vamos estudar todo o capítulo. É só para a gente se situar logo. Josué capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: E disse o Senhor a Josué: Não tenha medo, não desanime. Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 de seus melhores homens de guerra e os enviou de noite com a seguinte ordem: Atenção, prepare uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela. Fiquem todos alerta. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: Estão fugindo de nós como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, seu Deus, a entregará em suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou. Atentem bem para as minhas instruções. Então Josué os enviou. Eles foram e ficaram de emboscada entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens e ele e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram, aproximaram-se da cidade pela frente e armaram acampamento ao norte de Ai, onde o vale os separava da cidade. Josué pôs de emboscada cerca de 5.000 homens entre Betel e Ai, a oeste da cidade. Os que estavam no acampamento ao norte da cidade, os que estavam na emboscada a oeste, tomaram posição. Naquela noite, Josué foi ao vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todos os homens da cidade se apressaram, levantaram-se logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local de onde se avista Arabá. Ele não sabia da emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel deixaram-se perseguir por eles e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai e em Betel. Todos foram atrás de Israel. Deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição de Israel. Disse então o Senhor a Josué: Estende a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai, e assim que o fez, os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade, tomaram-na e depressa incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Vendo Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta subia fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados, tendo os israelitas dos dois lados. Então os israelitas os mataram, sem deixar sobreviventes nem fugitivos, mas prenderam vivo o rei de Ai e o levaram a Josué. Israel terminou de matar os habitantes de Ai, no campo e no deserto, onde os tinham perseguido. Eles morreram ao fio de espada. Depois disso, todos os israelitas voltaram à cidade de Ai e mataram os que lá haviam ficado. 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população de Ai. Pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai.
Mas Israel se apossou dos animais e dos despojos daquela cidade, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Josué. Assim Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirassem o corpo da árvore e que o atirassem à entrada da cidade. E sobre ele ergueram um grande monte de pedras que perdura até hoje. Então Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Ali, na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com os seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. Metade do povo estava em pé, defronte do monte Gerizim, e metade defronte do monte Ebal, tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse, para que toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor mais uma vez da tua graça, da tua direção e do teu favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus sejamos todos fortalecidos nessa hora, possamos ser cheios da tua presença, levados a compreender a tua palavra, a tua santa vontade, para que possamos sair daqui e viver lá fora aquilo que o Senhor espera de nós. Pai amado, trata, Senhor, a tua igreja individualmente e também coletivamente, nos leva a viver segundo a vontade do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem de ti. Todo pensamento ruim, todo medo, apreensão, ansiedade, dor, e toda preocupação com as coisas lá fora. Nós oramos, Senhor, e em nome de Jesus repreendemos esse lugar de nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, nós vimos aí nos últimos cultos, o capítulo de número 7 do livro de Josué, onde nós nos deparamos ali com o pecado de Acã e as consequências que o pecado escondido de Acã trouxeram sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Israel. E tudo que foi necessário, então, ser feito para que pudesse haver ali uma confissão desse pecado, para que pudesse haver também ali retirada sobre Israel justamente a mão de Deus, que estava ali agindo para que esse povo então pudesse encontrar no meio dele mesmo esse pecado, esse pecador, e pudesse ser retirado do meio do povo então esse pecado. Mas, meus irmãos, agora no capítulo de número 8, Israel está livre do embaraço causado por esse pecado. Esse pecado, como eu disse, recaiu sobre Acã, mas recaiu sobre todo o povo, culminando então na derrota para o exército de Ai. O povo de Israel já havia tentado invadir Ai, mas por conta desse pecado no meio do povo, essa batalha ela não foi bem sucedida. Houve derrota, o povo de Israel, os guerreiros de Israel precisaram sair de lá correndo, 36 homens de Israel morreram, e essa então foi a situação que aconteceu na primeira tentativa de batalha. Mas agora a situação de Israel é uma situação privilegiada, pois o Senhor está com eles novamente e fará com que eles venham a ser bem-sucedidos finalmente contra os seus inimigos. É o que nós veremos aqui nessa noite. Bom, os versículos 1 e 2, nós vamos ver que o Senhor tratou então de agora encorajar Josué
e orientá-lo. Vamos ver mais uma vez. Disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei, e desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Foi isso que o Senhor falou então com Josué. Bom, Josué, meus irmãos, ele tem uma doce alegria. E qual é a alegria de Josué? Josué está à frente de um povo, em um ambiente de guerra, um ambiente de batalha, mas mesmo em meio a essa dificuldade, Josué deve se alegrar. Porque Deus está tão próximo de Josué, que Josué sequer precisa reunir um grupo de comandantes, um conselho de guerra com outros líderes, para que possa então agora armar as estratégias de guerra, para que possa agora então definir o que o povo, o que o exército vai fazer. Ele não precisa disso, porque Deus está próximo a Josué. Josué está íntimo de Deus, e é do próprio Deus, diretamente do próprio Deus, que Josué vai receber orientação. O Senhor não apenas responde Josué, mas o Senhor antevê as situações para preparar Josué para toda a batalha. Por consequência, todo o povo vai sendo preparado também. Aqui é uma alegria. A alegria de poder Josué, então, saber que pode contar com Deus. Não que Deus não possa, meus irmãos, usar os homens para agir, para levar instrução, para levar conselho. Não apenas pode, mas muitas e muitas vezes é assim que Deus vai fazer. Por meio de homens, vai nos instruir. Por meio de pessoas, vai trazer até nós a sua palavra e a sua instrução. Mas aqui fica claro, meus irmãos, o quanto nos é importante caminharmos de fato junto com o Senhor. Saber que podemos contar com o Senhor em todo tempo, mesmo depois de uma situação tão constrangedora que esse povo acabou de passar. Nós vimos, no culto passado, que por conta do pecado, Deus se volta contra Israel. Israel precisa corrigir tudo aquilo ali que está errado, precisa tirar de seu meio o pecador, precisa fazer segundo a vontade de Deus. Nós vimos que o povo de Ai era o povo que estava, naquele momento agora, empolgado, vamos dizer assim, no meio da batalha, e era o povo de Israel que estava entristecido. Mas agora, tendo removido o pecado do meio do povo, Josué pode se alegrar. Ele pode se animar em saber que Deus está com ele. Deus conhece o coração de Josué. Deus sabe o que ele está passando. E decide então estar ali com ele. Meus irmãos, como é importante nós termos a consciência de que é fundamental caminhar com Deus. Não ficarmos dando passos em vão na nossa vida, distantes de Deus, tentando fazer as coisas da nossa maneira, tentando fazer as coisas do nosso jeito, e muitas vezes dando com a cara na parede, insistindo em fazer aquilo que sabidamente desagrada a Deus. Não, meus irmãos, nós precisamos caminhar com o Senhor, amém? Nós precisamos caminhar junto com Deus. Nós precisamos nos deixar sermos instruídos por Ele. Assim deve ser a nossa vida. Josué está aqui justamente passando por isso. Por isso ele pode se alegrar. Como eu disse, Deus conhece seu coração. E Deus então resolve falar com ele. Por qual meio? Nós não sabemos, o texto não deixa claro. Capítulos atrás, o Senhor resolveu falar com ele por meio de um homem que aparece, um homem de batalha, um homem de guerra que aparece e fala com Josué. Nós vimos Deus instruindo o povo, né, por meio de algo talvez que eles tenham lançado sortes,
Mas agora Deus resolve falar mais uma vez com Josué. E como eu disse, nós não sabemos exatamente o meio, mas é algo muito direto, muito próximo, muito diante de Josué. Talvez Josué tenha ouvido a sua voz, ou alguém tenha falado como voz de Deus diretamente, mas há muita intimidade aqui. Por que Deus faz isso? Porque ele precisa encorajar Josué. Deus, que conhece o coração de Josué, quer encorajar Josué. Isso mostra, meus irmãos, que o pecado de Acã e as suas consequências certamente haviam causado grande desânimo ao líder Josué. Certamente esse pecado e tudo aquilo que se passou ali, nós vimos Josué com os anciões, se colocando diante de Deus, orando. E depois imagine você todo o drama até resolver essa situação. Você lembra? Ter que esperar o dia seguinte para que Deus pudesse revelar ali quem era de fato o pecador. E imagine todo o drama dessa situação. E agora, de fato, está resolvido. O pecador foi morto. Mas Josué certamente estava ali desanimado com tudo isso. Abalado. Meus irmãos, se nós compararmos o povo de Deus no Antigo Testamento, uma figura que é muito possível de fazer em muitos momentos, quando nós lemos o Antigo Testamento, compararmos então com a igreja, nós podemos então imaginar que assim são as corrupções no meio da igreja. Assim são os pecados no meio da igreja. Eles abatem o espírito do povo. Eles abatem o espírito do povo, mas eles abatem em especial os líderes do povo. Aqueles a quem o Senhor constituiu para estar à frente da sua igreja, para estar à frente do seu povo, para estar liderando. Os pecados do meio da igreja os abatem, os deixam tristes. É muito comum, meus irmãos, nós vermos as pessoas pecando, fazendo coisas erradas, e é muito comum a gente ver que essas coisas acontecem no meio da igreja, em qualquer igreja, e há toda uma cobrança para que o pastor, os pastores, os líderes estejam ali cuidando daquela pessoa, tentando fazer essa pessoa voltar para a presença de Deus, tentando fazer essa pessoa se corrigir. Há toda uma pressão para isso. Mas uma coisa que a gente não pensa muitas vezes é que os líderes sofrem. Os pastores sofrem. Imagine você que um líder, um pastor, alguém que está aqui como Josué, querendo liderar o povo para fazer aquilo que é certo, para fazer a vontade de Deus, de repente se pega no meio do seu povo, aqueles a quem eles estão instruindo, segundo a vontade de Deus, ele pega ali alguém que está caminhando no caminho errado, que está fazendo as coisas erradas, de alguma forma está atrapalhando a obra que Deus está fazendo, de alguma forma, muitas vezes está influenciando outras pessoas por meio daquilo que está errado, mesmo com toda a dedicação que há de se instruir para que o povo caminhe segundo a vontade de Deus. Imagine você que os líderes sofrem. E muitas vezes a gente não pensa nisso. Não é legal para um líder, não é legal a um pastor, ver que de repente no meio da igreja, que tem sido ensinado, há pessoas que não têm dado ouvido, há pessoas que têm feito errado, há pessoas que têm atrapalhado a obra que Deus está fazendo no meio da igreja. Então nós precisamos pensar sobre isso também. Deus pensou sobre isso, de tal forma que conhecendo o coração de Josué, vai animá-lo. É o que o texto nos diz. Não tenha medo, disse o Senhor a Josué, não desanime. Foram as primeiras palavras. Antes de uma nova instrução, antes de um novo direcionamento, o Senhor quer que Josué retome o ânimo, retome a alegria, retome a confiança, e é isso que Deus faz. O Senhor então vai atuar para que Josué não fique desanimado. Ele vai mostrar a Josué que ele não está ali desamparado. E o que Deus faz então? Primeiro, ele assegura a Josué o sucesso na batalha contra a cidade de Ai. Ele vai assegurar a Josué, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Vá, Josué.
Eu asseguro a você. Assim disse o Senhor. Eu entregarei a você. Mas há uma coisa que Josué tem que fazer. Ele precisa receber essa vitória não como mérito próprio. Ele precisa receber essa vitória como um presente. Eu entreguei nas suas mãos, disse o Senhor. Meus irmãos, as nossas vitórias devem ser recebidas como esses presentes que Deus nos dá. Por mais que tenhamos que fazer todo esforço, que tenhamos que ter toda a dedicação que humanamente nós devemos ter, nós vamos ver já que Josué e o seu povo vai realmente ter aqui, nessa batalha especial, toda uma dedicação física. Mas nós precisamos receber as vitórias como favor de Deus, como presente de Deus, como graça de Deus sobre as nossas vidas. Afinal de contas, nada, meus irmãos, nada chega até nós sem passar pela vontade de Deus. Então as vitórias devem ser recebidas assim. Ainda que o Senhor já esteja anunciando, Josué precisa saber que é o Senhor que está fazendo. Então o Senhor disse, eu entreguei nas suas mãos. O que mais o Senhor faz? Ele assegura o sucesso da batalha, mas ele também permite ao povo que fique com despojo de guerra. Veja que interessante isso. Você fará com Ai, seu rei, o que fez com Jericó e seu rei, e desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Na batalha em Jericó, a ordem era, vocês não vão ficar com nada. Vocês não vão ficar com nada. Consagrem, separem ao Senhor peças de ouro, de prata, mas para vocês, nada. Mas veja que interessante, meus irmãos. Acã pegou o despojo proibido por Deus e acabou sem bênção, sem vida, sem tudo aquilo que estava por vir. Porque se apressou. Porque quis ficar com aquilo que Deus havia dito que ele não deveria ficar. Mas aqueles que resistiram à tentação, e nós comentamos sobre isso no culto retrasado, que pessoas certamente estavam ali sendo tentadas. A vitória estava acontecendo, e certamente eles olhavam ali todo o despojo, e ficavam ali certamente tentados a tomar para si aquelas coisas, mas ainda assim não fizeram. Nós comentamos sobre isso. Se alguém mais houvesse feito, certamente estaria aqui registrado na palavra do Senhor, mas apenas Acã fez. Aqueles que resistiram, aqueles que não tomaram o despojo para si, conforme o Senhor havia ordenado, esses agora, que resistiram à tentação, são recompensados. Diríamos até que rapidamente recompensados. Porque logo a batalha seguinte. Assim que resolvido aí o problema do pecado, que realmente atrapalhou todo o povo, agora o Senhor ordena que eles vão para lá, eles vão vencer essa batalha, e eles vão poder ficar com todo o despojo ali. Porque essa é para eles a recompensa. Ô, meus irmãos, o que é pecado? Pecado também é se apropriar daquilo que o Senhor não nos permite nos apropriarmos. É quando nós queremos aquilo que o Senhor não quer para nós. É no jardim o fruto proibido. É na vida tomar para si tudo aquilo que o Senhor não quer que nós tomemos. Ou porque nos antecipamos, ou porque pegamos aquilo onde não deve ser pego. Veja que em Jericó não se deve pegar despojo, mas em Ai vocês devem pegar despojo. Veja como Deus se preocupa conosco. Certamente essas pessoas que estão vindo do deserto e começam ali e entram nessa terra, terra que havia sido prometida por Deus, eles olham para essas coisas e certamente desejam, têm vontade agora de ter, de poder ter para si.
Afinal de contas, eles estão vencendo as batalhas. E é natural nas batalhas que se fique com despojo. Mas em Jericó, a ordem de Deus é não fique. Mas aqueles que resistem em Jericó vão para Ai, e em Ai a ordem é fiquem. Agora sim aproveitem. Veja como é importante. Um jovem, por exemplo, que se apressa à vida sexual antes do casamento e quer ter aquilo que seria uma bênção no tempo certo, no lugar certo, que é dentro do casamento, mas acaba tomando aquilo para si, fora do tempo, fora do lugar, peca contra Deus. Mas aquele que sabe esperar vai poder tomar para si, tirar proveito segundo a vontade de Deus. Pois fora do casamento, pecado. Fora do lugar e do tempo de Deus, pecado. É se apropriar do despojo que Deus disse não pegue. Mas dentro do casamento, bênção. Paulo vai dizer, não devem homem nem mulher privar-se do companheiro, da companheira. Dentro do casamento, bênção. Fora do casamento, pecado. Veja que assim é, tudo que nós tentamos fazer, buscando ficar com aquilo que Deus não nos deu. É o patrão que se aproveita dos funcionários, que se aproveita dos clientes para tomar lucros desonestos. Mas é também o empregado que quer se aproveitar da situação, de uma falha da chefia, para também se beneficiar. Tudo, meus irmãos, que tomamos para nós, não permitido por Deus, é pecado. Não há de se usufruir de uma maneira graciosa. Mas o homem que come do seu trabalho, que vive do seu salário, que toma daquilo que Deus deu honestamente, bênção. Alguns exemplos aqui, só para a gente ter essa noção muito clara. Esse povo se apressa. Aliás, Acã se apressa e não tem. O povo espera e tem. A bênção de Deus chega. Aí, meus irmãos, o que nós podemos inferir aqui é que Deus deve ter sempre aquilo que lhe é devido primeiro. Primeiro, nós entregamos ao Senhor a nossa dedicação, o nosso respeito, o nosso zelo, a confiança nele. Se o Senhor diz, despojo não, em Jericó, despojo não. O Senhor sabe o que está falando. O problema é que muitas vezes nós queremos dizer, nós sabemos. Então queremos tomar aquilo que Deus não nos deu. Mas devemos dar sempre a Deus primeiro aquilo que lhe é devido. Os primeiros frutos, o primeiro despojo era de Deus e Jericó. Agora em Ai, para aqueles que resistiram, para aqueles que não avançaram em pecado, está aqui a vontade de Deus sendo derramada sobre eles em forma de retribuição. E assim nós devemos caminhar. Amém? Bom, Deus encorajou Josué, Deus assegurou o sucesso na batalha, Deus permitiu que o povo ficasse com despojo, e Deus agora dá um nome direcionando a Josué em alguns aspectos diferentes da tomada de Jericó. Deus vai dar uma direção, um caminho aqui a Josué, que vai ser em alguns aspectos diferentes da tomada de Jericó, mas como o próprio texto nos diz, a consequência, o final aqui é o mesmo, e serão vitória. O Senhor está entregando Ai a Josué. Você fará com Ai o seu rei o que fez com Jericó e seu rei.
Mas os aspectos, a forma como Deus vai trabalhar é diferente, o seu direcionamento é diferente. Em Jericó, esperaram 7 dias para tomar a cidade. Pacientemente esperaram. Em Ai, agora, apenas 1 dia será necessário para a tomada da cidade. Em Ai, agora, nós não teremos uma tomada por milagre como foi em Jericó. Em Ai, a conduta deles vai ser agora exercitada. Eles vão ter que realmente ir para cima, batalhar, viver ali uma estratégia de guerra para que as coisas possam acontecer. Em Ai, em Jericó, milagre de Deus. Uma muralha sendo derrubada de uma maneira que ninguém esperava. Por que Deus faz isso, meus irmãos? Por que Deus age dessa maneira? Bom, o que nós podemos aqui entender, na verdade, não precisamos saber por quê. O que precisamos saber é que, sim, Deus faz assim. Deus faz de muitas maneiras. Deus age de muitas formas. Deus pode conquistar uma cidade com muros caídos após 7 dias, mas Deus pode conquistar uma cidade com uma bonita estratégia em 1 dia. Deus pode fazer. E aí, meus irmãos, aquilo que acontece na vida do meu irmão e que é bênção, não necessariamente bênção igual chegará na minha vida da mesma maneira. Não necessariamente eu preciso ter igual, fazer igual, viver igual para eu ser abençoado. Não necessariamente eu preciso viver as mesmas coisas, ser exatamente igual, ser do mesmo jeito para ser uma bênção. O líder ele não precisa ser exatamente igual ao outro líder para ser uma bênção. Alguém que está servindo no meio da igreja, ele não vai ser igual. Pastores não são iguais. Igrejas não são iguais. Se nós pegarmos agora uma estratégia de uma igreja de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, de 200 anos atrás, que um dia deu certo lá, que foi bênção lá, pode não dar certo aqui. Porque Deus age de muitas maneiras. Esse é o tamanho da sabedoria de Deus. É só muitas formas de agir. Os seus muitos meios sábios de fazer com que as coisas aconteçam. E nós precisamos nos convencer disso. Às vezes nós queremos colocar Deus numa caixinha. Deus, se for feito dessa maneira, aí vai dar certo. Mas Deus não precisa disso. Deus é Deus. Jericó domina de uma maneira, Ai dominada de outra maneira. E Deus ali à frente de tudo. O Senhor ordena agora a Josué levar todo o exército à batalha. Em Jericó foi um número limitado. Em Ai tentaram, naquela outra circunstância, 3.000 homens, não conseguiram. Mas por conta do pecado. Mas agora é uma ordem expressa de Deus. E a ordem expressa de Deus é, versículo 1, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Todo o exército deve ir. Porque todos os homens devem participar daquilo ali e também devem participar do despojo. Afinal de contas, agora é o tempo do despojo. Agora Deus deixou algo para que eles possam tomar para si e para suas famílias. Então vão todos os homens. Participem lá agora todos os homens. Todo o exército. Vocês vão participar disso, é a ordem de Deus. O Senhor também ordenou preparar uma emboscada. Versículo 2. Prepare uma emboscada atrás da cidade. A cidade será dominada e vencida debaixo de uma orientação de Deus. E a orientação de Deus é: preparem uma emboscada atrás da cidade. Ai, então, será destruída. E o plano entregue por Deus a Josué, a primeira coisa que nós precisamos saber sobre ele é que ele é um plano legítimo e bom. Por que falar sobre isso? Porque muitas vezes, e aí essa talvez seja
a grande crise de muitas pessoas ao se depararem com o Antigo Testamento. Muitas pessoas vão comparar de maneira equivocada a obra de Deus e as estratégias de Deus com o seu povo com percepções como as do nosso tempo, de uma guerra, de confrontos, de terroristas. Mas não, meus irmãos, Deus é perfeito. O seu plano aqui é um plano legítimo e bom. Deus é Deus. Foi Deus aqui mesmo que ordenou. Não há aqui nesse plano nenhuma aliança quebrada. Deus não está traindo um povo. Aí não é um povo que vai ser traído pelo povo de Israel. Não tem aqui nenhum tratado de paz sendo quebrado. Volta e meia aí nós vemos nos jornais povos aí, exércitos quebrando tratados de paz. Vai lá e lança um míssil, bombas, usa armas que não deveriam usar. Quebram-se tratados. Aqui não há isso. Nada foi ocultado, exceto o próprio plano contra os inimigos. Mas as armas que vão ser usadas, tudo que vai ser feito ali, vai ser, vamos dizer, em uma condição de igualdade. São exércitos que vão lutar contra. Então cada um usa as suas armas. Não houve fingimento, não há dissimulação. Deus vai agir da maneira mais limpa que podemos dizer assim, uma batalha pode ter. Então esse é um plano legítimo. Deus está agindo segundo a sua vontade. Foram os cananeus, que no meio da história aqui nós vamos ver, foram facilmente envolvidos ali nessa tática de guerra. Com a tática de guerra agora usada, Israel vai colocar ali uma emboscada para eles, tramou um plano para cercá-los. E são os cananeus de Ai que vão cair nessa cilada. Tática de batalha. Estão ali justamente enfrentando uns aos outros. E o Senhor vai agir. Então, meus irmãos, não há algo como se fosse uma espécie de tirar vantagem ou algo do tipo. Não há. É importante esclarecer isso. Também nós não devemos aqui considerar Deus como um Deus perverso. E considerar, então, essa batalha como se fosse algo, como eu disse agora há pouco, igual aos ataques terroristas perversos que nós vemos no nosso tempo. Não é igual. Não é igual. Não é igual, meus irmãos, porque aqui quando um povo vai para a batalha contra outro povo, todos os seus elementos de guerra aqui são de fato, né, inclusive no nosso tempo, muito atrasados. Como eu disse em alguns cultos passados, os historiadores apontam que Israel aqui parece muito mais um grupamento de sem terra, com alguns instrumentos ali de arar a terra, de cuidar da terra nas mãos, do que um exército ultra-armado do nosso tempo. Não é isso. Então as condições são muito semelhantes. É completamente diferente um terrorista perverso ir para o centro de uma cidade, no meio de crianças, mulheres indefesas, e explodir uma bomba onde ninguém espera. É completamente diferente. É completamente diferente de um país que usa armas químicas para matar toda uma população. É completamente diferente. Deus age aqui de uma maneira, nós poderíamos dizer, legal. É completamente diferente. Não há o que se comparar o que nós vemos hoje com as batalhas que nós vemos no Antigo Testamento. Não há o que se comparar. Mas Deus é Deus. E esse povo aqui, como nós falamos também em cultos passados, é um povo resistente a Deus. Seu coração está endurecido. Não querem Deus. E essa terra é uma terra prometida por Deus ao seu povo. E o Deus soberano dá a sua terra a quem Ele quer. E deu essa terra ao povo de Israel. E esse povo, então, aqui está ocupando o território que não é deles. Por tudo isso, meus irmãos, nós precisamos olhar para essa batalha e para as outras que nós veremos no livro de Josué com esses olhos.
Alguma dificuldade aqui, mas em relação à questão dos números. Não sei se você atentou a isso. O texto nos diz, versículo 3, que Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. E ele escolheu 30 mil homens dos seus melhores homens de guerra e enviou de noite com a seguinte ordem: atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela. 30 mil homens contra Ai. Aí depois o texto mais na frente vai dizer que de Ai morreram naquele dia 12 mil pessoas. Como assim? Porque nós falamos, quem é bom de memória aí vai lembrar que nós falamos cultos atrás que o próprio texto bíblico, aqui no livro de Josué, fala que Ai era menor do que Jericó. E Jericó, naquele tempo, sendo uma grande cidade, tinha cerca de 2 mil pessoas. Então é provável que Ai tivesse ali algo em torno de 1.000 pessoas apenas, contando homens, mulheres e crianças. Como assim Israel ataca com 30 mil e como assim Ai tem agora 12 mil mortos? Bom, há algumas questões aqui. Primeiro, há uma questão de tradução. Muitos autores vão afirmar que aquilo que é traduzido para nós, como hoje, como 30 mil, ou como esses milhares aqui, na verdade, deveria ser algo como grupamentos ou clãs. Então não seriam 30 mil pessoas, mas algo como 30 clãs ou 30 grupos, certamente bem menores ali, de guerreiros que estavam indo contra Ai. Essa é uma das grandes possibilidades aceita por muitos estudiosos. A outra questão aqui diz respeito à característica literária dos judeus. Os judeus, não apenas no livro de Josué, mas isso a gente vai nos deparar em muitos momentos no Antigo Testamento, os judeus tinham uma característica literária de usar muitas hipérboles, especialmente quando eles tinham interesse de demonstrar poder, força. Então o que eles faziam? Eu quero demonstrar uma vitória que Israel teve muito grande. Então eles traziam ali hipérboles, expressões que traziam a impressão de que realmente assim, a derrota foi avassaladora. Então se eu disser que nós vencemos 1.000 pessoas, talvez muita gente não considere, mas se eu disser que nós vencemos 12 mil, as pessoas vão começar a considerar que Israel é realmente muito poderoso. Isso é uma característica muito presente no Antigo Testamento. Essas expressões exageradas dos autores. Aí você diz assim, pastor, mas a Bíblia é a palavra de Deus, e de fato é. De fato é. Só que Deus, ainda que na sua orientação, vamos dizer assim, por meio do Espírito, aqueles que escreveram, não retirou de todo a característica dos homens que escreviam. Certamente para que essa palavra pudesse ser bem presente e bem clara a esse povo. Eram essas palavras escritas aqui que iam ficando guardadas no coração do povo ano após ano, tempo após tempo. Então o Senhor não tira deles a característica que o povo já carrega. E uma das características que o povo tem é escrever por meio de expressões exageradas. Então isso também é muito presente no Antigo Testamento. Porém, meus irmãos, tudo isso aqui, essa parte de análise literária aqui da forma como eram escritos os textos, não tira a essência do texto. Não tira a verdade do texto. E qual é a sua verdade? O fato de que Deus está conduzindo o seu povo para mais uma vitória. O fato de que Deus está encorajando o seu povo para mais uma vitória. O fato de que Deus está entregando a Josué aqui uma estratégia nova para que eles possam colocar em prática para que o povo possa agora vencer esse povo inimigo. Então não há prejuízo aqui em relação ao que Deus está fazendo, ao que nós precisamos de fato entender nessa história. Deu para entender isso? Amém? É importante isso. Que quando a gente lê, a gente diz assim, não está batendo as contas. Você não faz as contas, né? Percebeu agora? É assim mesmo. Mas a gente vai aprendendo isso. Bom, vamos para a descrição da batalha. Eu não vou mais entrar no texto detalhado, só em alguns pontos,
Mas basicamente o que acontece aqui na batalha? Bom, Josué e as forças aqui do exército que estavam com ele, eles vão para a frente da cidade de Ai. Eles vão realmente em direção a Ai. Só que o Senhor está dando a eles uma estratégia. Esse povo, esse exército, essa parte do exército que vai à frente com Josué, que Josué está liderando, vai realmente como foi aquele primeiro grupamento de 3.000 homens. Vai como quem deseja lutar. Vão fazer um ataque, vão para cima ali, para que o exército de Ai fique ali todo preparado para combatê-los. Mas o Senhor havia dado uma orientação, que era necessário então fazer uma emboscada. E aí parte desse povo, parte desse exército, vai se colocar entre Ai, mais ou menos na parte de trás de Ai, entre Ai e Betel, que era uma outra cidade também dali dos povos cananeus. Tá dando para entender? Viu? Bota um mapa aí, só para aguçar a nossa mente aqui. Vê se acha um mapa aí que tem Betel e Ai. Acho que tem. Então, como diz lá na sua rua, lá, arrudeou. Os caras arrudearam. Aí foi lá para trás. E tem um exército na frente da cidade. E uma parte do exército atrás. Não sei não. E aí o que acontece? O exército está na frente, chama a atenção do exército de Ai que está dentro da cidade. Isso aí tem? Tem. Aqui. Betel e Ai. Passar Jericó, venceu Jericó, vai para Ai, sai correndo de Ai, resolve os B.O. deles aqui, do pecado, e agora vão atacar Ai de novo. E aí o que acontece? Parte do exército vai para trás. Aqui entre Ai e Betel. Tá dando para ver? Quem está aí mal de óculos, já deu para perceber que tem que marcar consulta. Aí vão para cá. E outra parte aqui na frente. Então Ai está cercado. Mas o exército de Ai não está vendo que esses caras estão lá por trás. E o que acontece? Josué vai com seu exército. Quando começa o ataque, o que eles fazem? Eles saem correndo. Saíram correndo como se estivessem perdendo a batalha, tal qual a primeira batalha em Ai. Saíram correndo. O que o exército de Ai faz? O exército de Ai vai avançar. Versículo de número 14. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todos os homens da cidade se apressaram, levantaram-se logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local de onde se havia visto Arabá. Ele não sabia da emboscada armada contra eles atrás da cidade. Versículo 15. Josué e todo Israel deixaram-se perseguir por eles e fugiram para o deserto. Engraçado isso, né? Já, eu vou pegar você. Ah, não, estou morrendo de medo. Estou morrendo de medo. Oh, eles estão vindo. Era só uma cilada. Estão vindo, oh meu Deus, que poderá nos defender? Aí lá vem o exército de Ai, como diz o outro, alagadão. Aí corre atrás. Aí o que acontece? Tcharam, eles foram com tanta sede ao pote que deixaram a cidade sozinha. E aí quando eles deixam a cidade sozinha, versículo 16, todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai e em Betel. Todos foram atrás de Israel. Deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição de Israel. Parece você, quando o cachorro foge de casa, você sai para pegar o cachorro e deixa o portão aberto? Foi assim que aconteceu. Eles saíram correndo e deixaram a cidade lá, provavelmente só mulheres e crianças. E o que tinha lá perto? A outra parte do exército de Israel que estava ali escondida, aguardando para fechar então a emboscada. Quando eles foram atrás do exército de Israel, a parte do exército de Israel que estava ali escondida entra na cidade e o texto diz que rapidamente eles
incendiaram a cidade. Versículo 19. Assim que o fez, os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade, tomaram-na e depressa a incendiaram. Rapidamente tomaram a cidade, mataram as pessoas que estavam lá e tocaram fogo na cidade. Aí o que acontece? O exército de Ai, que saiu, que estava mais avançado, olha para trás e só vê o quê? A fumaça subindo. E quando eles olharam a fumaça subindo, não tinha mais saída. Eles não têm como voltar para a cidade para ficarem ali escondidos. Tem uma parte do exército de Israel na frente deles e tem uma outra parte do exército de Israel atrás, que acabou de incendiar a cidade deles. Eles não têm cidade, eles não têm para onde fugir, eles estão em menor número e eles estão cercados. E o que o texto nos diz? Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça, versículo 20, subindo ao céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiram para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. E vendo Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta subia a fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. E aí o texto segue dizendo que os israelitas que estavam lá em Ai, colocando fogo na cidade, também foram para cima. Foi, meus irmãos, uma derrota avassaladora. De modo que foram cercados, versículo 22, tendo israelitas dos dois lados. Então os israelitas os mataram, sem deixar sobreviventes nem fugitivos, mas prenderam vivo o rei de Ai e o levaram a Josué. Esse aí a gente vai falar do desfecho dele no próximo culto. Mas foi assim que aconteceu. E assim, meus irmãos, o povo de Israel, o exército de Israel, vence o exército de Ai. Matam todas as pessoas conforme Deus havia ordenado. Pastor, o que eu aprendo com isso aqui? Que nem do exército eu sou, nem da polícia eu sou, nem armado eu ando, pastor. O que eu aprendo com isso aqui? Bom, meus irmãos, há algumas lições aqui muito valiosas para nós. Primeiro, em relação a Josué. Josué foi ali um comandante corajoso. Comandantes, líderes devem ser corajosos. Por quê? Porque é necessário. O Senhor deu a Josué a orientação, mas deixou a cargo de Josué as particularidades da missão. Veja que lá no início vai dizer, versículo 2, prepare uma emboscada atrás da cidade. E o que vai acontecer dali por diante? Josué vai chamar o exército, Josué vai orientar o exército, Josué vai dizer a eles o que deve ser feito. Tudo isso. É Josué que vai tomar então a direção de acordo com a palavra que Deus já havia entregue a ele. E para isso, meus irmãos, é preciso coragem, viver aquilo que o Senhor nos ordenou. É preciso coragem para viver o vai e não peques mais. É preciso coragem para ir viver as orientações que o Senhor nos deu. É preciso força. E assim nós precisamos ir. Há muitas pessoas que querem uma palavra de Deus, mas nem todos estão dispostos a viver o que Deus falou. Josué foi adiante viver aquilo que Deus falou, o que Deus havia ordenado a ele. Josué foi um líder esforçado, é necessário haver esforço, meus irmãos. Versículo 10. É o 10? É. Na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens e ele e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade. Ele se esforçou. O Senhor deu uma palavra, o Senhor deu uma instrução, o Senhor está ordenando bênção, sim, mas é necessário o nosso esforço e a nossa dedicação. Josué não foi descansar, ele não foi se dedicar ao sossego. No dia seguinte, Josué estava lá de pé, cedinho, tentando passar para todo mundo o que devia ser feito, orientando todo mundo o que eles deveriam viver, o que aconteceria ali. Josué vai se esforçar. Nós precisamos ter a nossa medida de esforço, de empenho, de dedicação
segundo aquilo que o Senhor confiou às nossas mãos. O indivíduo quer casar. Quer casar? Vai casar. Você vai casar. Você vai cuidar da esposa, você vai cuidar dos filhos, você vai trabalhar, você vai limpar a casa, você vai ajudar. O dia que ela estiver mal, com cólica, é você que vai comprar o chocolate. Você vai casar. Mas a casa da minha mãe não era assim, essa era a casa da tua mãe. Essa mulher, ela não é a tua mãe, é a tua esposa, é diferente. Para cada lugar onde o Senhor nos coloca, a medida do empenho necessário para aquilo que o Senhor nos confiou, amém? E assim tem que ser. Por isso, meus irmãos, é muito importante calcular o preço da dedicação necessária para viver o que o Senhor está nos confiando. Muita gente quer bênção, muita gente quer posição, muita gente quer que o Senhor confie a Ele coisas, mas nem todos estão dispostos a pagar o preço do empenho necessário para aquilo que o Senhor nos confiou. Então não tem jeito. Não tem jeito. Uma vez um amigo meu estava perguntando: Nel, como é que tu dá conta de trabalhar aqui, né? Como é que trabalha? Trabalhar aqui, carga horária, 8 horas por dia, e dá conta de cuidar de uma igreja? A resposta piada seria: eu não dou conta, né? A piada da internet. Mas a minha resposta é: cara, a gente tem que se virar. Foi o que o Senhor me confiou, eu tenho que fazer. Eu tenho que acordar mais cedo, tenho que dormir mais tarde. Eu tenho que ler o que os outros não estão lendo. Eu tenho que pensar no que os outros não estão pensando. Eu tenho que fazer o que os outros não estão fazendo. Porque simplesmente não foi confiado a eles isso. Isso não é o papo do coach da internet, é bem diferente. É simplesmente o que o Senhor confiou a mim, não confiou a você. E o que o Senhor confiou a você, não confiou a outro. E cada um vai ter o esforço e a dedicação da medida daquilo que o Senhor me confiou. Eu entrei para o ministério de louvor. Você vai ter que aprender 300 mil músicas. E o problema é seu. Porque foi o que o Senhor me confiou. Mas muita gente quer o comodismo. O Senhor me confiou, mas agora eu só quero... Aquele cara que vai para o trabalho diz assim: agora eu só quero o dia 5. Só quero receber. Só quero o salário na conta. Não vai dar certo. Então Josué se esforçou. Levantou cedo. Foi fazer o que tinha que ser feito. Foi determinado. Versículo 5. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, fugiremos deles. O que Josué fez? Em Ai, a primeira batalha, eles perderam. Ele havia orientado que fossem 3.000 homens. Agora, uma nova orientação de Deus. Mas agora Josué não vai terceirizar as coisas. Josué vai na frente. É Josué que vai à frente. Mas Josué vai à frente, meus irmãos, não é uma batalha qualquer. É a batalha seguinte à derrota que eles tiveram. Certamente daqueles mais de 30 que morreram na outra batalha, provavelmente todos eles eram os que estavam no fronte. E agora é Josué que vai no fronte. É Josué que vai na frente. Por quê? Porque aqueles que são chamados por Deus para viver segundo a sua vontade, devem ter a determinação de fazer e ir à frente. Muito tem se ensinado, né? Para líderes, para administradores, gerentes. Olha, vocês têm que aprender a delegar. Mas com essa ideia de delegar, muita gente tem entendido descansar. Entrega para os outros e os outros fazem. Mas não é assim. Um pai, quando vai dizer assim: meu filho, você precisa recolher o lixo todos os dias. Ele não pode ser um descansado. Ele vai dizer: meu filho, é isso, ele vai fazer, mas o pai volta depois passando a revista. Ele vai primeiro, ensina, mostra como é que é. Aqui você vai botar o saco de 30, aqui você vai botar o saco de 50.
com esse de 100 você vai recolher o lixo da casa toda, aí você vai botar, o lixo passa ali segunda, quarta e sexta, e aí você vai acompanhar isso. O dia que não tá bom, você vai chamar, menino, vem cá, isso aqui tá errado, menino. Menino, tá na hora dessa aqui. Menino, o carro de lixo tá passando mais cedo, você tá botando o tempo errado. Por quê? Porque delegar, ensinar não é descansar. Porque aqueles a quem o Senhor confiou, a gente tem que aprender, acompanhar, ensinar, instruir, tem que estar à frente, tem que ser determinado. Amém? Josué fez isso. Josué fez isso. Estava ali à frente do povo. Josué foi cuidadoso e diligente. Versículo 13. Os que estavam no acampamento ao norte da cidade e os que estavam na emboscada a oeste tomaram posição. Naquela noite, Josué foi ao vale. Depois estava todo mundo tomando posição, Josué foi ao vale. Foi mais à frente, vistoriar as coisas. Alguns trazem a ideia que Josué provavelmente também aproveitou aquele momento ali para fazer oração, para buscar o Senhor. O próprio texto diz, versículo 14, que quando o rei de Ai viu isso, ele e todos os homens da cidade se apressaram. Ou seja, Josué foi até um ponto onde ele podia ser visto pelo rei de Ai, mas ele não foi tão à frente a ponto de ser morto pelo rei de Ai. Porque ele precisava de diligência. Porque se você vai liderar a sua casa e sua família, ótimo, você vai ter que se dedicar muito. Mas você não pode se dedicar muito ao ponto de morrer e deixar a sua família sem o pai. Então você vai trabalhar e vai ganhar dinheiro, vai ter toda a dedicação. Mas você vai trabalhar, vai ganhar dinheiro com toda a dedicação sem morrer. Você vai cuidar da sua saúde. Você vai respirar. Você vai dormir. Você vai levar o menino para tomar um sorvete. Vai levar a esposa para passear. Porque tem que ser cuidadoso também. E diligente. E Josué foi assim. Mas Josué foi guerreiro e perseverante. Versículo 18. Disse então o Senhor a Josué, estende a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai, e assim o fez. Os homens da emboscada saírem correndo da sua posição, entraram na cidade, tomaram-na e depressa incendiaram. Lá na frente, o texto vai dizer que Josué não recuou a sua lança, versículo 26, pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Josué tirou a sua lança, desembainhou a sua lança e não recolheu ela até que tudo tivesse sido feito. Por quê? Porque esse era o seu papel. Era o que ele devia fazer. E ele foi fazer. Se ele der uma família, não tem descanso. Até o Senhor recolher você. Desembainhe a lança e não recolha até que o Senhor tenha mandado recolher. Se ele der a igreja, faça assim também. Se ele der os filhos, faça assim também. E é isso. Enquanto o Senhor nos der a orientação, Ele vai nos dar força e nós temos que fazer. É necessário ser guerreiro, perseverante. Josué fez assim. E meus irmãos, o plano de Deus aplicado aqui nessa história por meio de Josué também nos ensina. Porque ele aponta para Jesus. Afinal de contas, nós temos comentado nos outros cultos, Josué aqui é um tipo de Cristo. Ele aponta para Cristo. Tal qual o povo de Israel, o exército de Israel, que foi até a frente e depois pareceu ali estar derrotado, para que no final pudesse então demonstrar ali a sua vitória, concretizar ali a sua vitória, matando todos do exército de Ai. Da mesma forma, Jesus também, naquela cruz do Calvário, inclinou a sua cabeça, entregou o seu espírito, e quando parecia que a morte havia triunfado sobre ele, ao terceiro dia ele ressuscitou, amém? E Jesus triunfou sobre a morte. Jesus triunfou sobre o pecado. Esse texto aponta para isso.
E nos ensina também que Jesus é aquele que no final das contas triunfará eternamente. E nós cremos nisso. Por fim, há 3 lições aqui com esses povos. Primeiro, Israel foi um povo obediente. Israel obedeceu aqui como talvez não tinha obedecido em outros momentos. Obedece ao Senhor, o Senhor ordenou que a cidade fosse tomada conforme a sua ordem, diz lá no versículo 8. Eles obedeceram, sem murmurar, sem argumentar. O texto não traz aqui murmurações. Esse texto aqui não traz. Eles foram vitoriosos. Eles estão avançando e sendo vitoriosos e não há murmuração. E pense vocês que aqueles homens que são colocados entre Betel e Ai estão numa posição de perigo. Porque se de alguma maneira há dentro de Ai alguma parte do exército que pudesse levantar, ou vem alguém de Betel, uma parte do exército que pudesse levantar contra eles, qualquer um que estava aqui entre Ai e Betel está numa posição de perigo. Mas nem eles estão reclamando, eles estão obedecendo a Deus. Israel foi um povo obediente, porque assim nós devemos ser enquanto povo de Deus. Porque muitas vezes nós olharemos sua palavra e nós pensaremos, Senhor, isso é difícil fazer. Mas se o Senhor está ordenando, segundo a sua palavra, vamos lá, sejamos obedientes. Se Israel foi obediente, Ai já foi um inimigo arrogante. Os observadores deles não perceberam esse exército inimigo, que era o exército de Israel, que estava ali por trás. Não perceberam. Talvez arrogantes, por conta ali de já terem vencido a outra batalha, estavam lá. Eu imagino que esse tipo de povo aqui, beberrões que eram, pessoas dadas ali a todo tipo de pecado, talvez estivessem ali bebendo, desdenhando, pecando, sem ligar ali para o que estava acontecendo e não viram. Por isso o Senhor havia ordenado, vão e façam uma emboscada. Porque o Senhor conhece todas as coisas, certamente sabia que aqueles homens estavam ali desguarnecidos. Então eles estavam ali arrogantes, não observaram a emboscada. Quando Israel estava fugindo, o que é que o rei faz? Vai e manda todo o povo. É básico. Os homens aqui, cadê os homens? A gente não brincava com aqueles soldadinhos que tinham tudo da perna dura, pé colado. Nem aquilo ali a gente avançaria todo o nosso exército. O rei de Ai foi e avançou todo o exército. E o que aconteceu? Deixou a cidade completamente entregue. Sabe o que é isso? Arrogância. Eles foram à frente porque pensaram eles, Israel não terá força contra nós. Então deixaram a cidade completamente entregue para acontecer aquilo que havia acontecido. Nós temos que aprender, meus irmãos, que por mais confiança que temos, nós não podemos deixar o orgulho tomar conta de nós. É necessário haver humildade. Por fim, Israel demonstra aqui uma vitória tremenda. É claro aqui no texto que isso tudo foi por causa do favor e da bênção de Deus. Mas ainda contando com o favor e a bênção de Deus, cada um fez a sua parte. Eles obedeceram, tomaram as direções dadas por Deus e assim eles foram bem-sucedidos. Aqui nesse texto nós vemos o quanto o triunfo dos ímpios é breve. Ai havia triunfado em uma pequena batalha, mas o triunfo dos ímpios é breve, meus irmãos. Como a palavra afirma em diversos momentos. Não venhamos a nos espantar quando os ímpios estiverem vencendo, prosperando por um pouco de tempo. Que nós estejamos confiantes no nosso Deus, obedecendo, confiando, perseverando segundo a sua palavra, seguindo segundo a sua vontade, para que assim nós possamos ter vitórias nas nossas batalhas. Ainda que demore um tempo, ainda que tenham dificuldades, confie, creia, continue, fique firme na palavra que o Senhor entregou a você. Que nós possamos ainda ver o nosso Deus em nossa vida nos fazer vencer muitas batalhas para a glória do seu nome. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.